Bora. Solta o som. Oi Brasil, tudo bem com vocês? Estou aqui direto dos estúdios da TV São Caetano para mais um Saúde e Beleza. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro, particularmente, vocês sabem que eu tenho um carinho especial sobre falar dos animais de estimação. E hoje nós vamos falar sobre o papel do animal de estimação na família, com uma visão sistêmica. E quem eu trouxe aqui para falar sobre isso para vocês? Uma médica veterinária holística e sistêmica, que também é terapeuta da família multiespécie. Ela é a Jaqueline Pires, que eu sempre esqueço esse Pires, Jaqueline Pires Bertoli. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, Que prazer ter você aqui comigo. Prazer é todo meu. Estou muito feliz. E hoje nós vamos falar, então, do papel dos animais na família de vocês. Porque hoje nós temos os bichinhos como um integrante da nossa família. Mas antes, eu quero falar que hoje a gente tem uma batalha de looks, porque ela veio com o apoio cultural da Melgistory, que é uma loja de roupas. Onde fica a Melgistory? A Melgistory está em transição. Ela fica ali na região do Parque das Nações e agora ela vai mais para a região do centro de Santo André mesmo. Legal. E ela vende pelo Instagram, vende, se você chama no WhatsApp também? Vende sim. Então, hoje temos batalha de look. Olha que lindas. Maravilhosas. E aqui o oficial Dona Moça, que vocês já conhecem, lá da Avenida Higienópolis 174 em Santo André, que sempre me veste, hoje com essa manguinha tulipa, que eu tô aqui, ó, in love, mostrando para vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre os animais, como eles estão comparado com antigamente. Como que é essa função deles na nossa família hoje? Sim, Amauana. Quando nós falamos, né, dessa questão da relação dos animais, que a gente pode colocar aí mais ou menos de 40, 50 anos atrás, é bem diferente dessa relação que nós temos hoje com eles, né? Então, a comparação desse tempo de antigamente para hoje, a função mudou muito desses animais. Antigamente, a gente tinha esses animais mais como para ter o nosso quintal, como segurança. Os animais comiam geralmente restos, né? Era para defesa. De comida. Isso, né? Essa parte da defesa. E mais com essa função protetora, né? Não que não houvesse essa questão mais emocional, o vínculo, mas esse animal ficava ali no quintal, né? Até porque foi feita essa transição dos animais que eram selvagens e aos poucos foram sendo humanizados. Eles até nos aqueciam, né? Eles tinham outras funções até talvez mais funcionais ali. Naquela época, quando a gente fala lá, naquela época... Eu estou lá na caverna. Naquela época selvagem, a questão da caça, esses animais ali, os lobos, que eram os lobos cinzentos, eles faziam essa parte do trabalho, mas para segurança ali mesmo daquelas pessoas, né? Quando ia caçar e deixava esses animais junto. Então, com isso, esses animais foram ficando cada vez mais próximos das pessoas e aí, com isso, começaram a ser mais humanizados, né? Então, hoje, esses animais migraram do quintal para dentro da nossa cama, né? Inclusive casa e cama. Sim. Né? E hoje eles têm esse papel e função diferente na família. Não que não seja, alguns ainda para essa parte de proteção, né? Que a gente vê muito os animais que já são focados mais assim, que moram no interior, ainda existe esse instinto maior, né? Da caça, de cuidar da casa, diferente aqui um pouquinho. Pastoreio. Isso, um pouquinho diferente dos animais que hoje estão dentro de casa e na nossa cama, né? E o papel que a gente dá para eles ali na família. E isso, então, acabou fazendo com que a gente formasse famílias multiespécie. Exato. Qual que é o significado de família multiespécie? Exato. Aí, esse termo, né, que é um termo mais... Eu nunca tinha ouvido esse termo, por isso que eu... É um tema muito mais moderno que a gente usa hoje. Atual. É atual. Porque, na verdade, quando esses animais fizeram essa migração para dentro da nossa casa, para a cama, eles também fizeram essa transição em relação ao nosso vínculo com eles, né? Então, quando nós falamos dessa questão da família multiespécie, a gente fala do vínculo que hoje nós, humanos, temos com esses animais.
Então, a gente se relaciona com esses animais de forma diferente. E hoje eles fazem parte da família humana. Né? Então, quando a gente fala multiespécie, é porque é a espécie humana junto, né, com qualquer outra espécie, seja ave, seja felino, seja canino. Né? Hoje o mais comum é cães e gatos, mas a gente tem também, né, os exóticos. Tem outros bichinhos e tem muitos. Né? Então, quando a gente faz essa relação, aí a gente começa a falar da questão da família multiespécie, que é como se isso aproximasse, né, e acolhesse mais essa questão da família e o vínculo que se tem hoje e como é a posição das pessoas, né, de nós humanos, a forma que nós olhamos para esses animais também, né, a nossa postura. Que a gente não projeta muito em cima deles? Muito. Os animais, eles quase não projetam, praticamente não projetam. A projeção, ela é humana, né? Então, até para deixar um pouquinho mais claro essa questão da projeção, a projeção é quando eu sinto algo, esse algo é meu, essa emoção, essa visão, essa percepção, e eu olho para o outro com essas minhas percepções, com as minhas visões, e eu coloco tudo aquilo no outro. Então, muitas das vezes o que eu vejo no outro está em mim. Quando eu projeto... Você inventou tudo aquilo. Fez aquela pessoa maravilhosa. Exato. Era uma porcaria. É isso, tá vendo? Exato. A gente está falando de família multiespécie, mas serve para aquele ser que você também ficou lá projetando suas coisas e não tinha nada a ver. Isso. A gente já falou de tanta coisa aqui nesse programa, mas eu acho que é bem importante. A gente está brincando, mas vocês ouviram ela falar que o bichinho não projeta? Então, o seu animal de estimação, ele não tem essa projeção. Não, ele não faz essa projeção, ele não projeta de volta. Então, fica muito mais fácil nós humanos nos relacionarmos com os animais. Aquela coisa que eu falo assim, eu prefiro me relacionar com o meu animal, eu não gosto de pessoas e gosto de animais, que é uma frase muito típica. Muito. Né? É muito comum das pessoas. Mas é porque ele só te abana o rabo, ele só te dá carinho, ele te dá só amor de volta. Você bate dele, né? Às vezes você briga, você fala, olha o que você fez, daqui a pouco ele pode baixar que ele sabe, né? Que ele fez algo de errado. E logo em seguida ele volta. Né? Vai você brigar com uma pessoa, né? Pra ver se ela volta. E a gente tem um mau hábito, que a gente fala, ele gosta de sofrer. Porque agora há pouco a criança estava judiando dele e ele tá lá atrás da criança. Um exemplo. Sim, sim. Não é? Sim. Mas quando a gente começa a entender da onde a gente se relaciona com esses animais, fica um pouquinho mais fácil e mais leve essa postura. Né? Porque quando a gente começa a olhar para esses animais de igual para igual e entender que quando a gente fala até um pouquinho dentro da visão sistêmica, a gente conversa um pouquinho sobre as ordens do amor. E uma das ordens do amor é essa questão do equilíbrio, né? E aí você começa a olhar para esse animal não só de uma forma, tadinho, né? São pequenos, são frágeis. E não é bem assim. Esses animais, essa questão ancestral deles é muito forte. Nós que muitas vezes não reconhecemos essa força que eles têm. Não. Né? Inclusive, não é nosso, né? Não é. Inclusive, os animais, eles têm precedência em relação a nós na Terra. Eles chegaram muito primeiro. Então, eles sabem muito melhor lidar com várias questões, com a vida, com a questão do controle, que é humano. Né? Eles entendem que, sim, concordam com a vida. Coisa que muitas vezes a gente passa uma vida e a gente não consegue dar conta daquilo. Sim, eles absorvem e aceitam. Sim. Diferente da gente, fica dando murro em ponta de faca. Porque nós queremos controlar tudo, o tempo todo. A gente tem essa dificuldade de simplesmente viver, de aceitar, acreditar, né? E já os animais não. Ter essa leveza. Os animais eles têm essa leveza e essa força ancestral, que todos nós temos também a nossa força, né? Quando a gente puxa essa visão sistêmica da nossa origem, da onde nós viemos, a gente tem muita força. Só que a gente não olha para a nossa força, para a nossa potência e esquece de olhar para a dos animais também. Esquece de olhar que eles têm uma origem, eles têm uma ancestralidade, né? Até recentemente foi o Dia das Mães. Sim. Né? E aí tem aquela questão que o pessoal fala muito, né? Mãe de pet também é mãe. É claro que quando a gente fala desse papel de mãe, a gente entende que é um amor muito grande, é um carinho muito grande, um vínculo
né? Que às vezes as pessoas falam, eu não sei explicar, eu sofri mais, de repente, pela perda do meu bichinho do que por um familiar. Tudo verdade. E não é que a gente ama pouco o familiar, a gente não está falando isso. Mas às vezes o vínculo que a gente desenvolve com aquele animal de estimação, ele é tão forte. Todas as vezes que você tem um problema, você chega em casa, quem que você vê? O olhar do seu bichinho. E ele está sempre com um olhar amoroso. Exato. Mesmo quando ele fez a arte, se você chegar e não ver que ele fez a arte e não brigar com ele, pronto, ele já é seu bicho. Ele já está feliz, Exato. não é? Isso. Então, assim, eu acho que eles acabam tendo um olhar tão amoroso que a gente acaba fazendo um vínculo muito maior. Porque eles não têm aquela coisa de reagir negativamente às nossas atitudes. Sim. Que um humano vai ter. Então, vai ser muito, infinitamente mais fácil conviver com eles. Então, a postura, né, muitas vezes que a gente fala de uma forma, é claro, né, amorosa, mas você está falando que meu bichinho que eu amo tanto não é meu filho. Mas a questão não é, né, você chamá-lo de filho. A questão é a postura e como você se relaciona, né, com esse animal. Porque quanto mais, de repente, eu coloco esse animal num lugar que não é dele, humanizando, colocando ele no lugar, de repente, de um filho humano, né, que eu decidi não ter ou não pude ter de alguma forma, no lugar de um luto, isso fica pesado para o animal. Sim, isso tanto na parte emocional quanto na prática, assim, te levar no restaurante e querer que ele sente no cadeirão, de querer que ele coma comida do prato normal. Eu vejo, umas coisas muito malucas. Não, exato. Isso eu acho que não é legal para o bichinho, não sei se eu que sou. Isso é uma parte, sim, da humanização. Porque aí, quanto mais você vai colocando esse animal próximo, né, dessa humanização, mais ele vai perdendo, ele vai ficando longe da ancestralidade dele. Né? Então, ele vai perdendo aos poucos essa conexão. E até falando daquelas ordens do amor que nós comentamos, a outra ordem é a questão da lei do pertencimento. Então, a nossa alma, e tanto dos animais, elas querem pertencer. Por isso que para a gente é tão importante, quando você vê, nós somos uma espécie para viver em grupo. Né? O quanto que a pandemia adoeceu. Escancarou isso pra gente, né? Até quem achava que vivia bem sozinho sentiu a pandemia. Porque somos espécies que precisa conviver, né, com outras pessoas, com a nossa espécie, interagir. E aí, quando acontece, né, você vai humanizando esse animal vai ficando mais próximo, ele fica longe dessa ancestralidade dele e ele quer pertencer a algo. Como ele está longe dessa questão da ancestralidade, porque ele, de repente, é um animal que só convive com humanos. Sim. Ele não convive com outros animais da espécie dele. E aí ele vai pegar hábitos, inclusive humanizados. E aí é onde a gente até fala do espelhamento. Que aí o espelhamento é muito comum o animal fazer, que é diferente da projeção. Né? Quer se espelhar naquilo que a gente faz? Aí ele começa a ter um espelhamento, ele pode espelhar comportamento, né? Então, por exemplo, que o tutor é uma pessoa mega ansiosa. Caramba! Esse animal, ele vai começar a apresentar comportamentos de ansiedade. É claro que cada espécie, de repente, ela vai apresentar de uma forma, né? Mas, às vezes, tem alguns animais que ficam inquietos, às vezes, excesso, né? Aqueles animais que se lambem muito. Você vê, lambe pata, lambe o corpo, arranca, às vezes, né, um pouco de pelo. Se machuca de tanto se mordiscar. Fica ferido. Às vezes, isso pode estar associado a alguma doença, né, dermatológica, pode. Mas a maior parte das doenças, ela já vem de um quadro emocional. Ela evolui, né, para depois a parte do corpo, porque o emocional, ele já está esgotado. Já vem algo antes. Então, esse animal, ele pode fazer um espelhamento através de um comportamento e também através de doença mesmo física. Eu tenho casos assim, de vários tutores falar, ai, nossa, meu animal tem diabetes, você acredita que eu também tenho? Eles falam que o bicho só absorve. O meu animal de estimação absorve, mas na verdade eles espelham. Eles espelham. Então, muitas das vezes, eles espelham até a mesma doença do tutor, né? Assim como comportamentos. É a mesma coisa de falar assim, eu faço isso por você, eu fico neste lugar por você. Né? Não. E é um processo, é claro que o tutor, né, muitos falam assim, mas
Então, você está falando para mim que eu que estou deixando meu animal doente? Aí o negócio vai ficar maior. Não, né? Não é assim. Até porque hoje, né, tudo que a gente está trazendo é para elevar a consciência. Não Sim. é para julgar o que é certo, o que é errado, você está fazendo errado de forma alguma. É para elevar a consciência, é isso que eu falo para eles. Os animais, eles estão aqui para uma troca evolutiva com a gente, né? Então, eles estão a serviço ali do nosso sistema, inclusive a mãe, o pai dele, todos que vieram antes estão a serviço do meu sistema familiar, né? Do meu sistema, de tudo que eu passei ali, dos meus ancestrais, dos meus pais e até, né, bem para trás. Então, é um sistema que está ali favorecendo o outro, fazendo uma troca evolutiva. Então, de certa forma, nós não estamos aqui sacrificando, o animal é coitadinho por conta disso. Pelo contrário. É uma reciprocidade. É como se ele falasse assim, estou fazendo isso por você, porque eu estou a serviço do seu sistema, mas ao mesmo tempo eu quero que você se olhe. Eu quero que você se cuide, que você se conheça, para que de repente o animal não precise fazer isso pela pessoa, pelo tutor, né? Então, quando esse tutor ele começa a ter mais, elevar essa consciência, tendo uma autorresponsabilidade, né? Os animais, eles entram no lugar, animais e crianças, porque as crianças também, elas são muito sensíveis a toda essa parte da função da família ali humana, né? Da dinâmica das relações. Sim, são mais ingênuas, né? Então, tanto as crianças e os animais, a gente fala que são bioindicadores. Então, são indicadores vivos, né, que indica algumas questões familiares que estão disfuncionais. Então, pode ser na relação entre o casal, pode ser a relação com os filhos, pode ser apontar para o próprio tutor que ele não está no papel dele de origem que ele deveria estar. Porque quando a gente está no nosso lugar, né, a gente consegue fazer com que isso fique mais leve e também a relação em todos os aspectos, seja no trabalho, seja na família, seja com os amigos e com o animal, fica harmonizado. E quando eu falo essa questão, eu gosto até de dar exemplos para as pessoas poderem entender, sim, né? Senão elas ficam lá pensando, mas como assim? Aí falar assim, não, mas peraí, o que seria estar no meu lugar, né? Sim. Que a gente está fazendo e falando aqui de uma abordagem sistêmica, de uma visão sistêmica. Então, quando a gente fala da outra ordem, né, da última ordem que a gente estava comentando, das ordens do amor, é essa questão da ordem e da hierarquia. Então, aqueles que chegam antes, né, eles têm esse poder maior em relação aos que chegam depois. É claro que quando a gente fala, por exemplo, de irmãos, o irmão mais velho, ele acaba tendo um pouco de mais respeito em relação aos mais novos. Mas em questão de hierarquia, são iguais. Tem a mesma função, vamos dizer assim. Sim. Quando nós falamos de pai e mãe, aí é diferente. Porque além de vir antes, eles têm uma hierarquia sobre os filhos. Sim. Tá? É importante, independente de como esses pais são. Independente se eles conseguiram agir com essa função de pai e mãe. Que às vezes inverte. Às vezes a pessoa ela cresce, ela não sabe quem é a mãe, ela não sabe às vezes quem é o pai, e tem várias coisas, meu pai não foi o pai que eu queria, não me assumiu, enfim, tem várias questões. Sim. Mas a gente está falando daquele ser humano que te deu a vida, sim, independente de como ele conseguiu dar conta disso. Que às vezes ele não conseguiu fazer de forma como a gente fala que é o papel, uma função normal de um pai e mãe. Como seria um padrão, estipulado, pré-estipulado? Isso, né? Os papéis do pai é esse, né? Porque normalmente os pais são os cuidadores, os filhos são Isso. cuidados, aí na terceira idade às vezes inverte de novo. Tanto que eu brinco, eu falo, no Dia das Mães mesmo eu falei, para você que é mãe da cegonha, mãe da barriga, mãe de humano, mãe de bicho de estimação, você que já inverteu o seu papel e hoje você é mãe da sua mãe, do seu pai, de sua avó. Porque é verdade, existe uma inversão, mas existe uma inversão saudável e existe uma inversão patológica. Isso. Então, aí porque assim, as pessoas, dessa parte da visão sistêmica, eu percebo muito que as pessoas confundem. Então, muitas vezes fala assim, se não posso inverter os papéis, se eu não posso cuidar da minha mãe, mas minha mãe é idosa e doente, então não vou cuidar?
Não é Calma. dessa postura. Uhum. Não é. Quando a gente fala da visão sistêmica, gente, é uma postura interna minha. É como eu me relaciono, eu sou a parte de algo muito maior. Sim. Né? Então, é como eu sou a parte de um todo. Essa que é a parte da visão sistêmica. E você vai vendo essas ligações. Quando você já vai aderindo essa questão da visão sistêmica na sua vida, bem aos pouquinhos você já vai entendendo como é que funciona. Então, até o exemplo de visão sistêmica, que é uma coisa assim muito, né, muito básica. Quando você vai fazer uma compra, você quer comprar algo. Ah, mas não importa, eu vou comprar esse daqui mesmo, porque, né, sei lá, é o que está mais barato, é o que me atende, nem vou pesquisar muito, é isso aqui. Mas aí, você não para, de repente, pesquisar como é que vai chegar até mim, vai vir de uma forma honesta, isso está sendo feito de repente, por mão escrava. É o senso de coletividade que está perdido. Isso. Então, a visão sistêmica, ela pode ser uma coisa macro, que a gente fala assim, né? Porque aí isso atingiria, nossa, quantos sistemas, e, né, uma abordagem até do micro de nós próprios. Dali. Com a nossa própria relação, porque isso tem tudo a ver com a relação que nós fazemos em casa, com os nossos familiares, com os animais, né? Como a gente se relaciona como um todo. Então, quando a gente vai vendo como a gente se relaciona e da onde, de que postura a gente se relaciona, a gente vai abrindo essa consciência e vai entendendo um pouquinho. Então, quando eu relaciono, né, eu falo assim, mas eu estou sendo mãe da minha mãe. Que a gente comentou. Como é que é ser mãe da mãe? Não é você fazer a sua parte como filha ou filho, cuidando da sua mãe, porque ela está idosa e a gente sabe que com isso... necessidades. Isso, tem algumas prioridades. Sim. Não consegue ir no médico sozinha, você está fazendo o seu papel como filho e filha. Né? Agora, a partir do momento que você é mãe da mãe, mãe do pai, e a gente sente essa postura, porque ela é pesada. Né? Quando você tem essa postura de estar fora do seu lugar de origem, você sente um peso. Sim. Né? Porque é a mesma coisa. Não é a mesma não coisa. Encaixa, usa um calçado, né? Que não encaixou, não serviu. Um calçado que não serviu, vai ficar super desconfortável. Sim. Você não vai conseguir andar direito, você vai tropeçar. Você vai andar, mas vai ser difícil. Então, esse é o processo, né, da visão sistêmica que a gente fala de estar no meu lugar. E aí, onde entram os animais em tudo isso? O que é a medicina veterinária sistêmica? E onde entram os animais em tudo isso? Nós, né, dessa parte da medicina veterinária sistêmica, a gente atua nessa relação. Então, tem a questão da visão sistêmica, né? E aí nós atuamos nessa relação dos animais com os tutores, nessa dinâmica familiar, nessa família multiespécie. E aí tá pondo umas imagens que tem até os seus atendimentos. A Jaqueline também é veterinária clínica, faz atendimento domiciliar. Os animais, que fofo, de chapéu de bruxa. Você viu que lindos? Olha como eles já recebem. Sensualizando, tem alguns que são meus. Essa é a minha Clarinha. Essa é a Megma querida. A constelação. Isso. Alguma dessas fotos, assim, mostra, né, a terapia holística, que é o reiki e a cromoterapia, que já são focados aí em reequilibrar o corpo energético, o corpo emocional dos animais. No entanto, que eu trabalho, isso é claro, se fica nítido para esse tutor, se faz sentido, porque eu trabalho muito dentro do que faz sentido para você. Você sente isso? Você sente que faz sentido? Então, e aí você acaba atingindo a família toda. Então, o médico veterinário sistêmico, na verdade, ele vai ter uma visão da família toda. Da família toda. Dentro da terapia holística, que a gente fala que a holística, ela tem essa diferença, que é mais para tratar o corpo energético, emocional, a gente trabalha com chakras. É o reequilíbrio dos outros corpos, porque nós somos humanos, nós somos integrados de vários corpos, não só esse corpo físico. E aí, muitas vezes eu faço essa terapia tanto para o tutor quanto para o animal.
Porque quando eu percebi que quando a gente olha para essas questões mais profundas dos animais, aí a gente consegue atingir esse tutor. Porque a gente trabalhando em conjunto, a gente tem um resultado, né, mais potente, mais fidedigno, aquilo que realmente a gente quer, que muitas vezes, dependendo do caso, até uma cura. Se é um caso de um comportamento, de uma ansiedade, se ele está espelhando. Então, a gente cuida dos dois. E a medicina veterinária sistêmica, ela olha para isso, ela acolhe com amor tudo isso, essa relação dos animais com os tutores, esse vínculo Porque que é criado. muito forte. Isso. Então, hoje em dia, você tem que tratar de todo mundo para poder ter resultado. Isso. Senão, não chega. Então, você trata muito isolado do seu bicho, é como tratar... Isso. Hoje em dia, a gente fala muito de equipe interdisciplinar. É como tratar uma parte só. Então, eu vou tratar só com psicotrópico, minhas conexões neurais. Só que se eu não tenho um terapeuta que me ajuda, Sim. se eu não faço atividade física, eu nunca vou chegar no objetivo. Sim. Só com remédio. Exato. Não é? Então, eu acho que o sistêmico, ele vai acabar te trazendo resultado positivo. Isso. Ele integra, né? É claro que a convencional ela é muito importante, mas a integrativa, né, também, que já é essa questão de integrar toda essa parte, de acupuntura, de ozônio, isso é uma integração dessa medicina. E a veterinária sistêmica, ela é mais aprofundada, né, nessa parte do estudo das relações, porque ela vai olhar para o que está inconsciente nessa relação, o que está em oculto nessa relação, que às vezes esse tutor ele não consegue ver, né, de repente ele está colocando ali o cachorro às vezes no meio do casal, né, na relação, para não olhar para aquela relação do casal. Então, a medicina veterinária sistêmica, ela vem através desse ensinamento dos animais, levar essa consciência para o tutor. Levar essa consciência de qual é o lugar dele, da leveza deste lugar. E qual é o lugar que o animal de estimação ocupa na família da gente? Qual seria o lugar certo, para ele ocupar, para a gente não sobrecarregar emocionalmente o nosso bichinho? O lugar dele de animal. É o lugar dele de animal. É claro que, mas o fato de ele dormir na minha cama, isso é ruim. A questão não é esses processos. É ruim se ele quiser dormir em cima de você, igual os meus. Aí é péssimo, mas você tem que pôr para dormir em outro lugar. Mas eu falo, é a postura que nós temos. É deixar ele ter aquela conexão da ancestralidade. Porque muitas vezes os animais eles fazem alguns comportamentos que são do instinto deles, mas a gente quer evitar, quer chegar da rua, passar álcool na pata, para não sujar a casa. Caramba, verdade. Põe luva, aquelas luvinhas, eles andam tudo esquisito na rua, tadinho. Aí vai distanciando, né? Vai distanciando eles, aí com isso tem que fazer com que eles fiquem mais perto dessa família humana e quer pertencer mais a essa família humana e vai se perdendo deles. Então, é aceitar, olhar para eles com essa naturalidade, da onde eles vêm, honrando, né, toda essa ancestralidade, honrando todos esses costumes que é da espécie, entender da espécie. Para que a gente consiga conviver de forma saudável. Isso, né? E também ver qual que é o meu lugar, achar o meu lugar. Porque se eu não tiver no meu lugar, o restante provavelmente vai estar também disfuncional. E eu também vou tratar o meu animal de forma errada nessa dinâmica familiar. Nessa dinâmica que fica doente. Isso. Eu adorei ter a Jaqueline Bertolli aqui comigo hoje. Já que eu não acredito que o tempo passou, a gente estava aflita, achando que a gente não ia conseguir ocupar meia hora, a gente precisava de 1h30 hoje aqui. Nossa, porque eu queria mostrar, ela faz um trabalho de âncora também, não é? Sim. Ela faz a cromoterapia, faz reiki. Sim. Gente, não deixem de entrar nesse Instagram, @jaqueline.bertolli, para dar uma olhada. Ela tem os vídeos, ela faz live, ele é bem especial. É uma visão diferenciada, vocês vão se encantar, vocês vão se apaixonar, assim como eu. Então, Jaque, muito obrigada. Foi um prazerzaço ter você aqui hoje. O prazer foi meu, muito bom. Brasil, um grande beijo para vocês. Muito obrigada por me receberem novamente na casa de vocês, por compartilharem com os amigos. Dona Moça, obrigada pela tulipa, eu amei. Um beijo, até o próximo Saúde e Beleza. Tchau, tchau.